família do Papo de Corre, belezinha? Mais uma vez aqui com o meu irmão Thiago. E aí, gente? E hoje a gente trouxe um convidado especial muito brabo, porque o cara, além de atleta, passou por uma porrada de empresa bacana que vocês vão saber que ele é. Tem uma experiência enorme, né, no varejo também. Né? Total, não só no varejo, mas também ali numa questão ali de logística. Verdade. Também. E o bacana é que também veio de uma família que, pô, gostava de Fiat, Fórmula 1, cara, bizarro. Tem muita história, acho que pra gente contar aqui hoje, né? É isso, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, pessoal, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui e que vamos compartilhar tudo, falar o que for melhor aí. Ô, João, antes de mais nada, né, se apresenta aqui pra galera, acho que pra todo mundo conhecer, quem é o João Bastos? Boa, meu nome é João, sou natural de Nova Lima, Minas Gerais. Eu cresci lá, morei lá até 17 anos e nesse decorrer aí tem um pouquinho de história de atletismo. Meu pai muito conectado com a Fiat, então do 0 aos 17 eu vivi entre a Fiat e o interior de Minas Gerais. E tem uns aspectos legais porque Fiat, para quem não sabe, fica em Betim e a sede era em Turim. Hoje o grupo Fiat faz parte, tem um grupo Chrysler, etc. Mas antes tinha muita força, se falava família Fiat. Então, o meu pai vivia Fiat 24 horas. Então, na minha casa, você tem toalhas, relógios da Fiat. É igual um clube de futebol aqui no Rio, galera Flamengo, Vasco, etc. Sou Fiat. E, tipo, meu pai, se ele ficava... E depois disso, eu vou até pro lado dos negócios, eu trouxe isso. E as empresas, você pode ver hoje, Ambev, quem trabalha na Ambev tem aquela rixa com a Heineken, não toma cerveja. Meu pai tem isso aí. Então, por exemplo, meu pai, se alguém comprasse um carro que não era Fiat, ele discutia de hora, aquela coisa loucura. E levou a isso... A empresa também dava uma intenção nas pessoas, mas meu pai sentia como a comida da Fiat era melhor, ele se falava muito. E ligando pro lado da Fórmula 1, para quem não sabe, Ferrari, grupo Fiat, a gente na época da Fórmula 1 o brasileiro tinha muita, eu era novinho ainda, eu nasci em 89, então aquela época de Fórmula 1, 4, 3 anos, tinha muita coisa de Senna, eu escutava o Senna, mas lá em casa já era Ferrari, meu amigo. Só Ferrari e tudo. E tinha muita coisa, e um fator muito legal, você ia no estádio em Belo Horizonte, levando um pouco pro futebol, no Mineirão, você via muitas pessoas na torcida do Galo com a camisa da Juventus. Por quê? A Fiat era uma das maiores empresas ali e tinha muita ligação do brasileiro ir para a Itália ou o italiano vir para cá. A Fiat, para quem não sabe, é de Turim. Então, a camisa da Juventus, todo mundo tinha, meu. Camisa, na torcida do Atlético se via uma camisa da Juventus. Tem uma clássica, eu gosto muito de futebol, tem aquela clássica azul de manga comprida, com da Sony, assim. Então, era esse habitante. O que acontecia de legal? Eu visitava muito a Fiat. Então, eu até já falei em alguns lugares que dei entrevista, eu falei, cara, antigamente eu conseguia ir na fábrica. Eu lembro de você me falar, João, linha de montagem 1, 2, 3, 4. Eu sacava tudo isso e visitava a Fiat. Hoje em dia, ninguém. Você falar que você foi na fábrica, não existe. Mas tinha isso. E os aprendizados, né? Então, desde que você, na tua família, com essa experiência empreendedora do teu pai ali, né? De trabalhar tanto tempo, né, numa multinacional, as lições que você teve que te formou para você ir para o caminho também, né? De trabalhar em grandes empresas e trazer isso para o teu norte agora, né? Com o teu empreendedorismo com a Box. A gente tinha muita coisa o italiano, ele tem a coisa de se unir e praticar, trabalhar junto. Então, desde a gente tem hoje no Brasil, tem alguns lugares que tem a conexão. Se a pessoa é meu amigo do trabalho, ele talvez não é meu amigo na vida. A Fiat se agregava. Então, meu pai, a pessoa que trabalhava com ele, era quem estava lá em casa jantando. A gente tinha essa coisa de conexão, de trabalhar em equipe. A Fiat ser uma aula de linha de montagem, etc. E também essa coisa eu acho que é o fator maior que hoje a Ambev trouxe isso que eu acabei de citar, é o fator de se abraçar, vestir a camisa mesmo. Então, hoje, depois, a gente pode falar um pouquinho da minha história com a Rappi, a gente pegou, o colombiano também tinha um pouco disso de eu sou Rappi, depois eu conto algumas histórias aqui de uma guerra com o iFood, então quem é Rappi, então você veste a camisa literalmente. E, cara, quando a gente vê isso é muito bacana, dessa questão do pertencimento, de vestir a camisa, de criar essa comunidade, de realmente o cara que trabalha com você é o cara que vai estar lá jantando contigo na tua casa, com a tua família e tudo mais, que realmente a empresa ela começa a rampar muito rápido, né? Porque a galera não vê aquele trampo
como um trabalho que, meu Deus, agora segunda-feira eu vou trabalhar, tá exato, ligado? é tipo assim, o cara, ele se sente, mesmo o cara que tá na primeira linha, ele se sente como faz parte da engrenagem total e ele entende que o resultado dele, se ele abraça a camisa, ele vai fazer, levando diretamente para vocês, para mim. O entregador que tá fazendo lá, eu lembro na Rappi, tinha muito entregador, pergunto, muito entregador, os caras almoçavam comigo em casa até hoje, eu tenho uma relação muito boa, até hoje na minha empresa, a Box Pharma, tem os entregadores, os caras meus amigos ele é meu olho lá, ele é minha linha de frente. Tem muita gente que o cara entrou como entregador, hoje o cara virou coordenador de TI, eu tenho isso de 4 anos da Rappi. Que o cara virou coordenador de TI, agora eu estou trazendo ele já para a Box Pharma. Imagina, o cara entrou como entregador, aprendeu tecnologia, hoje o cara virou BI, que a gente trouxe, esse cara é esperto, precisava de ti, etc. Bacana. E aí, trazendo um pouco dessa visão, então, você saiu da tua cidade, né, de Minas, e você foi para São Paulo. Como que foi a tua trajetória, né? Não, teve uma passadinha no exterior, né? Teve, antes uma passadinha no exterior. eu acho que é legal, dos 17 até minha época da faculdade, eu fui estudar em Ouro Preto. Ouro Preto, para quem não sabe, é a primeira faculdade de engenharia do Brasil, ela é trazida por Henry Gorsex. Aí tem até uma passagem legal minha, outro dia, eu estudei lá em Ouro Preto e morei em República. As repúblicas de Ouro Preto são igual fraternidade americana, aquela coisa do trote, etc., aprendizado. E o fator legal de Ouro Preto, que a República tem muita galera do Rio. Eu tenho amigos do Rio até hoje. Quando eu contar um pouquinho, uma época eu fiz estágio aqui no Rio, eu vinha no Rio depois da época. O carioca ia muito para Ouro Preto. E minha República fazia os principais blocos lá, levava monobloco lá e etc. Então eu andava aqui em Botafogo, os caras me viam. Tipo, com 20 anos, a gente fazia um bloco de carnaval que faturava 300 mil reais. Então, Ouro Preto era uma escola para bloco, de carnaval, escola de aprendizado. Então, você negociava com a Ambev, etc. Então, eu tive uma passagem legal em Ouro Preto. E o maneiro é que, se a gente parar pra pensar, quando a gente tá na faculdade tem essa questão de eventos... Eu fui presidente da Atlética. É legal, né? É demais. É gostoso e ainda se aprende real. É isso, essa é a parada. É isso que eu ia trazer. Porque, assim, beleza, a faculdade tinha aquele conhecimento acadêmico, sim, que é muito, muito importante, mas quando você tá envolvido em grêmio estudantil, em atlética, aqui no Rio, cara, você tem essa questão de negociação. Você já fala com uma empresa grande, como a Ambev, sabe como é que manda um e-mail, recebe, você manda tudo. Você, na verdade, a Atlética ela é uma empresa. Só que, assim, com fins lucrativos, mas você meio que só reinveste aquilo ali em bebida, em coisas para Atlética, mas o cara tá já chega melhor. O cara que participou da Atlética, ele chega muito melhor que o outro estagiário. O cara ele bateu um e-mail na Ambev pedindo alguma coisa. Da Red Bull. Fora o network, né, cara? Então, assim, eu como presidente da Atlética, cara, conhecia uma porrada de presidente de outras faculdades. E o network foi se expandindo, que hoje todo mundo já tá formado. E aí eu falo, puta, eu conheço aquele cara lá. Então, assim, eu acho muito bacana esse movimento estudantil para esses vieses. E falando da Faculdade de Ouro Preto, eu acho muito irado, porque o meu professor, ele também se formou lá de engenharia, porque eu fiz engenharia civil. Que massa. E aí, valeu, Júlio César, mais brabo. E lá ele deve ter um apelido, todo mundo tem um apelido lá, e morou numa república com 40. Foi bacana, porque ele realmente morou numa república, todo esse rolê, sabe? Eu vou lá até hoje, tem a festa do seu quadrinho, tá lá. Muito maneiro, cara, muito maneiro. E realmente tem essa parada. Mas aí deixa eu te perguntar, da onde surgiu essa questão de... Primeiro, rapidamente, o atletismo ele veio por conta dessa questão também do envolvimento de eventos estudantis, como... Foi antes. Eu estudei numa escola chamada Santa Maria, que era um colégio público, que é o colégio público não particular da PUC. E ele tinha uma ligação com a ligação com uma associação de atletismo e eu não cheguei a competir, mas teve uma categoria nossa que foi para Espanha e etc. Então tinha muita força do atletismo, a gente corria no DEIC lá em Belo Horizonte, etc. Aí isso foi na minha adolescência. Aí Ouro Preto eu já largo o atletismo, mas eu fui dos 11 aos 15, se der um Google no meu nome lá, tem um recorde de mineiro Clandelfos. Clandelfos todo mundo conhece, assim, quem não sabe, etc. Mas o que eu acho legal do atletismo uma coisa aprendizado a gente sempre perdia. O que é sempre perder? Tava correndo sempre com alguém mais veloz que eu, mais velho. Você nunca ganhava.
Você tava sempre querendo dar um passo. E o business é legal pra caramba. Eu trago isso, por exemplo, a Rappi tinha um negócio que chama Rappi Maker. Aí a galera mais velha zoava, por que era o Rappi Maker? Era um cara que ele não era estagiário, ele veio agora da faculdade, só que ele era um bom, ele é um gêniozinho. Só que aí quando você é muito novo, te dá muita liberdade. Você vem como um título de Rappi Maker, o cara se achava o dono do mundo. Eu pegava o Rappi Maker e colocava ele com alguém mais hard, ou alguma coisa mais hard pra ele subir. Outro dia eu fiz uma postagem no LinkedIn de 3 Rappi Maker. Uma arrumou um emprego no banco, o outro me agradeceu porque ele mudou de faculdade. E foi coincidência, foi há 2 meses, meu LinkedIn tá lá isso. 2 Rappi Maker que eu fiz essa história do botar ele pra correr com a gente mais forte. Porque o cara chegava achando que é o dono do mundo. E você acha mesmo, todo mundo tem essa fase, mas é real. Tem um clichê que todo mundo fala, não, o mais velho sabe, mas eu acho que rola isso mesmo. É experiência, né? É experiência, dá um total. É mais tempo de estrada, né, cara? Você tem mais tempo de estrada, naturalmente você tem um pouco mais de experiência e tem mais a agregar a galera que tá chegando agora. Eu acho isso fantástico. Isso. Meio um pouco ligado com vocês de corre, essa coisa de querer chegar na frente. E aí, nesse cenário, então, você foi pro exterior, do exterior você voltou novamente? Como e em Ouro Preto, a gente fazia muito show, como falei com vocês, aí eu tinha uma empresa que chamava As Bandas Daqui. Era um site. O que eram As Bandas Daqui? Eu jogava bola. Em Ouro Preto, a maioria dos estudantes, velho, engenharia, Ouro Preto também é a primeira escola de farmácia. E então todo mundo era meio duro. E eu sempre gostei de futebol, samba, paz. E na República os estudantes não tocavam. Ouro Preto é uma cidade assim, ela é colonizada, a maior força afro-escravo que teve no Brasil tá lá em Salvador. Então é uma cidade que o estudante ia numa linha, que é o estudante que ele tinha uma renda melhor, então ele ficava afastado do pessoal chamava ele de nativo. E eu, como jogava bola no time dos nativos, e os caras iam tocar, por exemplo, eu queria botar pagode, porque eu tenho um histórico de rock and roll. Pagode, estava começando pagode sertanejo, e na minha república eu falei, vou colocar pagode. Só que os caras tudo duro, nenhum tocava nada. Eu falei, porra, ferrou. Aí eu comecei a tocar, eu comecei a trazer os nativos para tocar na República. Aí eu fiquei amigo desses caras nativos. Aí todo mundo começou a me ligar na minha República querendo banda. Aí eu comecei, falei, quê? Aí eu criei um site. Deu um negócio aí. Aí eu criei o site, chamava As Bandas Daqui. O que eram as bandas daqui? Você pediu uma banda para mim, eu falava com um cara das bandas e jogava lá para ele. Então, formaturas. Imagina a cidade, velho. 50% aí das bandas. Aí, nesse meio tempo, eu sabia que eu tinha que falar inglês. Já tava pensando que eu vim para São Paulo, etc. Só que aí eu não falava, etc. Aí o que eu fiz? Eu fui falei, deu greve. Sem greve, sem estudante, sem festa, sem música. Eu tinha uma sócia, Marilene, se lembrar e ver. A Marilene era do cerimonial da cidade, mas do cerimonial da prefeitura, etc. Falei, vou vender para ela. Eu vender para comprar uma passagem para os Estados Unidos. Aí eu fui trabalhar em Ohio, trabalhei no Sandusky, que é uma cidade que tem as maiores montanhas-russas de lá e tem um parque. Passou no Fantástico uma vez, muito tempo atrás, talvez alguém lembre. Tinha nevando e tinha um parque indoor de água quente, etc. Passou 1000 anos atrás. Aí eu fui trabalhar lá de housekeeping, etc. Aí eu morei nos Estados Unidos. Aí eu volto, aí eu passo num trainee. Trainee era MCI e Mars. Mars é aquela empresa do MMs. MCI faz campanha de incentivo, uma empresa suíça. Campanha de incentivo, se a galera lembrar, a gente falando de atlética, tinha aquele carnaval, aperte um da escola, os melhores carnavais e tal. Era uma coisa disso. E meu projeto de trainee ganhou. O trainee, participei dele, ganhou. Aí eu fui morar na Bélgica. Morei 1 mês e meio lá. Aí depois eu volto pro Brasil e falei, cara, esse negócio de ficar trabalhando para uma empresa, eu tava achando que era o dono do mundo. Não tá com nada, eu vou criar uma empresa. Aí eu criei a Music Inc. Como que eu crio? Até ligação de atlética, essas coisas assim. Eu criei... Volta a atlética de novo. Irmão, como é que essa coisa... É isso, eu falei antes dele começar a falar. Viu? Pô, tá vendo? Tinha um cara, velho, que chamava Fernando Russo. Fernando Russo, ele é herdeiro do grupo Florin, que Florino, para quem não é do Rio, mas de São Paulo vai saber, é como se fosse uma maior empresa de exames. Eu conheço. Então Florin é gigantesco. O Fernando Russo, ele foi diretor da Ambev. Então, eu conheci ele na época de Ouro Preto, da Atlética. Atlética de novo aí. Lá em Ouro Preto não tinha Atlética, era República, mas para pessoas associarem assim. No Rio lá em Ouro Preto é República. Tá, mas aí nessa época eu conheci ele. Aí eu falei, cara, olha só, eu tô aqui, mas eu tô querendo montar o que eu tinha lá em Ouro Preto. Ele falou, eu tô saindo daqui. E o Fernando tem um histórico legal que ele foi diretor da Playboy. Na época a Playboy bombava e etc. Então ele, essa coisa de trade, marketing, ele era bem legal. E fez a Ambev. Aí eu falei, tô saindo daqui. Ele já tava, sabe, o cara rodou a carreira toda. Ele foi diretor da Ambev, vem de uma família legal, então rodou tudo. Foi diretor da Playboy. Porra, o cara fez os empregos do sonho. Rodou o mundo todo. Aí ele falou assim, eu vou agora montar um fundo. Ele montou um fundo que chama Merakin Fund. Só que estava muito no começo. O fundo era lá em Amsterdã. E começava lá. Para investir, existe ainda para investir em causas ligadas a
ISD, etc. Só que não tinha muito a ver comigo, mas eu falei com ele, aí ele foi e topou investir na minha. Aí eu criei o Skin, que era aluguel de instrumentos entre músicos. Aí daí eu já estava em São Paulo, eu criei o alugar como fosse um Uber. Você queria guitarra, queria alugar. Tem hoje, eu acho que tem um Alugator, alguma galera fazendo umas coisas assim. Ligado ao meu mercado hoje da Box Pharma, tem o 24/7, que eu sei que ele põe um box no prédio. Até uma menina me falou ontem no Web Summit sobre isso. Falei, já existe. Que os caras, você tá no Airbnb, alguma coisa assim, que é um secador, alguma coisa assim, ele aluga. Lá. Mas a gente alugava instrumento esse músico. Então você tem uma guitarra, eu quero, você trazia até mim. Aí no Brasil não tinha seguro de instrumento musical. Aí vai para Brasília, bati lá até conseguir. A gente conseguiu, o Bradesco foi o primeiro a lançar. Aí eu cheguei a rodar isso 1 ano e pouco. No ato de eu rodar, cara, sem grana nenhuma tal, a gente participava de muito concurso para startup. Naquela época tinha muito. Tava falando com os meninos lá no Web Summit, falei, cara, acabou aqueles verbas que tinha para startup. Tinha muita 5, 7 anos atrás. Eu vi ontem um pessoal no Web Summit, eu vi até um stand do Chile. Eu falei, eu ganhei um prêmio no Chile, chama Mustache. Prêmio da música chilena, que tem uma verba. E tinha um prêmio também em Brasília, que era o prêmio da música. A gente ganhou também, não tinha verba nem pra ir, velho. Só que eu ganhei um prêmio da música brasileira, eu não recebi porque não tinha grana pra ir. E nesse ato aí, eu participando da Campus Party, ficamos em 3º lugar. A galera da RAP tava vindo do Brasil e me falaram, vem, você vai ser empreendedor. Meio assim, não vai ser, mas foi. Mas foi mais ou menos essa é a minha história até chegar na RAP. E aí dentro da RAP você entra para fazer a parte, né, de varejo de restaurante, credenciamento. No começo da RAP, eu cheguei lá, era 2 mesas, assim, então imagina a RAP tinha 40 pessoas, eu acho, então um time de... A gente era um comercial, pode-se dizer de tudo. O que o aplicativo ele se baseava? Ele tinha um comercial para fechar restaurantes, o supermercado e farmácia já estava fechado, então, e tinha um comercial de ads que a RAP vende o app. Você entrou no app, você quer comprar Coca ou Pepsi, para quem não sabe, as empresas vendem muito hoje isso. E aí eu entrei para restaurantes. Começou, aí 3 meses a RAP virava o barco muito rápido. A empresa, tomava uma decisão, saiu uma decisão global, mudava a cada minuto. E aí eu fui para a área de expansão já, aí eu comecei a abrir cidades. Então, abri Campinas, Goiânia, Brasília. Aí cada cidade morava 3 meses e mudava. Então, o que era abrir uma cidade? Chegava lá, já tinha uma estrutura, tinha um time de operações que já conectava com motoboys, a gente alugava um escritório, trazia alguém para o time de restaurantes e também trazia uns 3 top sellers e já tinha contrato com o supermercado e com uma farmácia grande, aí o app já rodava. Aí mudando. E aí, como era esse cenário, como você falou, de 3 meses para abrir, né, uma operação? Então, o time ficava imerso, então, lá nesses 3 meses para que o resultado acontecesse? Cara, nem contratavam... Na época tinha muito... Hoje a galera não tem mais empresa, não sei se lembra, tinha o City Manager, foi uma linha do Uber. Então eu tava falando com o pessoal, outro dia eu acho legal falar, e eu contei pro cara, tava falando com 2, 3 fundos agora no Web Summit e ninguém sabia desse negócio. Eu falei, cara, como é que ninguém sabe? Lei Uber, vocês já ouviram falar disso? Lei Uber. O que era Lei Uber? Pra gente abrir uma cidade, só abria onde que tinha Uber. Por quê? Lá, quem morava lá já tá familiarizado para usar um Uber. Se o cara já tá familiarizado, imagina 6, 7 anos atrás, antes da pandemia, tinha gente que, se o cara não usou nem Uber, como é que ele vai usar a RAP, meu? Sim. Então, a gente só abria baseado na Lei Uber. Aí, já tinha aberto o Uber lá, mas então a gente contratava um City Manager, que aí eu queria falar. City Manager também tinha, para quem não sabe, era um cara que era o dono da cidade pelo app, só que ele relacionava com o time de operações da matriz do Brasil. Ele se conectava. Ou fazia os motoboys, esse game aí. E agora as empresas pararam de fazer isso. Eu gostava desse modelo. Na verdade, eles pararam muito também por conta da galera do Box Delivery, que começou a criar clãs, inclusive era o nome clãs. A Box Delivery, eu participei na época que ela fez um M&A com a RAP, e ela vem com um modelo meio afiliado. É isso. O Felipe até... E aí a galera começou a criar... quando eles vieram com isso. Mas... A galera começou a criar clãs, e o nome era realmente clãs, que aí a galera, eu quero criar meu clã. Então eu começava a trazer vários motoboys para ter o clã, e eu ganhava uma comissãozinha. Só que o grande problema foi quando a galera começou a ter muita força, e aí vamos supor, o meu clã tem, 200 motoboys. E aí eu falo, cara, beleza, você tá me pagando R$5 por entrega, só que agora eu quero 6. Não vou te pagar 6, então 200 motoboys vão parar. E tá tendo agora. Mas o que acontece? Existe um problema global, existiu aí um problema de entregas. O que acontece? Tem o maior número de pedidos versus o número de entregadores. Isso aí acabou fazendo com que, por mais pedidos, aí
pagar, deu um problema gigante isso. E aí uma galera começou a parar de fazer essa questão de, tipo assim, ser uma empresa que é... Ainda existe uma outra empresa que fala assim, eu sou uma empresa de motoboys, podemos dizer assim, Sim. que faz esse tópico, mas tá bem disseminado até por conta do Uber, por conta da nuvem mesmo. Então o cara, sei lá, baixa o aplicativo da Uber e aí quando toca lá no Uber Entregas, ele já tô na nuvem. Eu acho que o cara tá multifaceta hoje, né? Ele joga pra todos os lados. Ele tem todos os aplicativos e vai rodar o que tiver... quem tiver pagando melhor. E quais são os principais isso. aprendizados que você teve nesse momento de abrir cidades e de crescimento, né, para novas regiões que a RAP precisava ali desenvolver? Cada cidade tem uma política diferente no Brasil. E quando a operação... Cara, por que a RAP tracionou tanto, com tanto capital? Porra, eu lembro da época que a gente teve 1 bilhão de investimento. Na América Latina, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Eu lembro que era 1 bilhão de investimento. Né? Talvez pelos números de hoje. Hoje caiu muito essa linha de investimento. Mas depois teve uma galera que começou a pegar. Mas na época foi um tabu, tipo, uma coisa fora do comum. E não tracionou tanto por causa de... Cada lugar no Brasil se aplicava um modelo diferente. É difícil entender isso. Por exemplo, vamos lá, tem um head de CMO global que deu certo no México, que em outros países é fazer campanha de ads online. Sei lá, para trazer usuários eu uso TikTok. Beleza, dá certo. Por exemplo, Campinas. Enquanto a gente não colocou um outdoor, Belo Horizonte, rádio, pega. Isso aí até minha chefe, a TJ, tocou a Uber no Brasil. Ela contou, João, e ela é da Sérvia, é uma pessoa até legal de vocês chamarem aqui. Ela tem uma história legal, que ela veio da Sérvia, trabalhou na Uber, Google, depois Rappi. Eu vou falar com ela. Eu acho que ela tá até aqui no Web Summit, mas é legal de falar isso. Ela tem uma história de vida legal, assim, como tal. E aí ela falou, João, quando eu fui fazer Uber em Belo Horizonte, só pegou com rádio. Aí ela falou, tem que jogar rádio, né? A gente jogou Belo Horizonte, uma cidade de rádio. Campinas, outdoor. Então, acho que o aprendizado, assim, Brasil é um Brasil de vários Brasils. Tem alguns CEOs que tem... Eu não sei quem fala isso. Tem Brasil de muitos Brasil. Já escutei essa fala. Alguém tá falando essa frase, mas é real, meu. Se o cara não tropicaliza, ele ou pega cada estado é um jeito. Aí eu acho que esse é o maior aprendizado. Porque quando vem uma empresa global... Tá vendo? Um papo legal de falar. Tá vindo agora a Didi e tá vindo a Meituan. Meituan vai bater de frente, vai ser essa guerra. Se os caras tentarem fazer... Na Didi, eu sei que tem o Daniel lá que tá como... Abaixo dos japoneses, o Daniel era não sei se vocês conhecem, então um cara legal também de chamar. Na época que a gente fazia uma guerra com o iFood, o Daniel era um cara que comandava aquilo ali. E hoje ele tá no 99. E ele tem uma relação boa com o restaurante, persuasão. Acho que ele vai conduzir bem isso. Porque senão, se vir aquela ideia macro de, tipo, vou fazer o que dá certo lá fora e etc., vai ferrar. Tipo, igual a gente tá falando, Campinas é uma cidade que tem que colocar um outdoor na rua do Cambuí. Senão não faz sentido. E tem umas peculiaridades aqui que você sabe. Também tem. Pra entender. Entrar um pouquinho nessa seara, trazer... E como era pra vocês o mercado... A gente, né, tem uma história bem bacana também no lado das favelas. Como era a favela pra RAP? O mercado de favela? Eu acho espetacular o que vocês fazem. Eu já falei até com um cara do Delivery das favelas. Conversei com ele um pouquinho também. O Anderson. Gente boa. Ele tava falando com a gente. Ele queria fazer... Tinha uma época que eu trabalhava, até contextualizando, trabalhava com o M&A na RAP. A gente chegou a falar com ele um pouco. O que acontecia? Eu lembro quando abriu o app, favela tinha muita fraude. Não é um preconceito nenhum. Ou o motoboy julgava pra lá pra falar que se ferrou lá e etc. E não conseguia dominar. Então, tipo, tinha áreas que o mapa tava ali. Vamos dizer que fazer o mapa fosse um mapa é um círculo aqui, né? E aí tinha que fazer o círculo pra... Como que abre uma cidade, pra quem entender se a câmera tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Aquela é essa aqui, mas essa ela aqui, pega essa assim. aqui. Vou abrir a cidade. Então, eu peguei um ponto aqui, aí eu começo a abrir, ó. Tudo completo. Se tivesse uma zona periférica assim... Cortava. E se perde muito, né? Eu acho que o cara da favela ganha, porque não sabia jogar o jogo. Eu acho que vocês aí sabem jogar o jogo e tem um público consumidor pra caramba. Tanto que tem várias empresas tradicionais que estão lá. Eu acho que foi falta de experiência para abrir. Porque pro Unit Economics, que pra quem não sabe é tipo por custo, assim, compensa mais eu ficar em São Paulo e abrir São Paulo inteira do que eu ter que abrir uma outra sedezinha lá em Campinas, etc. Pulverizar demais já tô ali, meu. Já tô aqui, vou ganhar o máximo Só que eu posso. Eu acho que aí é um pouco gringo, a gente não sabia fazer. O cara também, essa coisa, eu acho que uma mão na massa. Hoje eu tenho minhas farmácias. Eu brigo com todo mundo que todo mundo tem que ir um dia ver a farmácia de algum jeito. Não dá para fazer essa coisa o Caíto vai gravar agora, vou gravar com ele um papo de corre, Caíto Maia. A ideia dele é ir... Aqui é papo de corre também, mas ele é um negócio... Ele tem um nome associado, me desculpe se eu fiz assim. Mas ele tem alguma coisa meio de corre. Ele tem alguma coisa... Pra gente tá mas ele tem alguma coisa disso mesmo. E a ideia dele é ir na rua e mostrar assim, o empreendedor que não vai na rua
não dá certo. Igual a gente lá. Eu brigo com todo mundo do time. Se você é BI, meu, você tem que ir na loja ver como é que é, meu. E eu acho que isso Mandar que um era abraço falta. pra ele, tá faltando. Ele tá com a gente, mas acabou que não teve. Né? É, Lá, João, já fala. Vou falar, amigo, amigo, com vocês aí. exatamente. Vamos entregar óculos aí. Ele investiu em vocês? Aí Mas tava porque ele não tava no nosso programa. episódio. Ah, que massa. Mas aí agora entrando no box, na empresa que você tá Tá. hoje. Cara, da onde surgiu essa parada? Da onde você teve o estalo de falar, pô, você é aqui da RAP? Foi durante a RAP mesmo? Já Como é que foi isso aí? Foi, na verdade, eu tive uma época que eu atuava como partnership na RAP. Então eu relacionava também com cartões e banco. E um dos que eu relacionava era o PayPal. PayPal me convidou para ir na NRF, que é uma feira de varejo em Nova York, super legal. E eu fui via RAP. Pela PayPal, a gente era um cliente muito bom. Por que? Eu falar, por que na RAP se consome muito PayPal? O PayPal, para quem não sabe, é um meio de pagamento que o gringo consegue usar. Ele não tem o cartão, quando muita gente que vem para o Brasil, ele tem o Brasil, quando alguém... A gente, quando vai nos Estados Unidos, consegue passar nosso cartão internacional muito bem. Quando um americano vem ao Brasil, ele tenta usar o cartão dele, ele tem problema, que chega fraude, até que essa transação rola, dá muito erro. O que eles fazem? Utilizam o PayPal. O PayPal já tem uma segurança melhor que ela consegue validar essa transação. Então, o gringo vem para o Brasil, ele usava RAP muito, porque ele já tinha no México, etc. Então, funcionava muito. Aí eu vou na NRF, é convite em Nova York, é convite do PayPal. Lá estava fazendo algo parecido com uma máquina, não era Honest Market, mas de farmácia. Eu vi e fiquei interessado. E até comentei com uma amiga minha, uma pessoa legal, a Ana, que tocava isso no PayPal lá, tocava varejo, e tá na Visa agora. E falei que legal. Aí eu vi isso, beleza, eu fiquei com essa ideia. Mas era mais machine. Hoje que eu tenho é uma Honest Market, igual o Mercadinho. Eu volto para São Paulo e um dos parceiros nossos era a House. House, para quem não sabe, do grupo Vitacom. Vitacom é uma construtora muito grande. A House são moradias por assinatura. Eu posso dizer que é um Airbnb, mais ou menos, para quem entender, assim, porque se eu usar o título deles, moradia por assinatura, fica difícil. Mas é um Airbnb, uma empresa que tem vários Airbnb. E a House, quando ela fez uma parceria com a RAP e trouxe muitos usuários pra gente, que era assim, todo mundo que hospedou na House ganhava um mês de Rap Prime, que era nosso plano de assinatura. Eu tocava isso. E no Rap Prime, deu muito resultado isso, que a gente dava 30 dias grátis, esse cara entrava lá, começava a usar e tava muito bom. Eu comecei a fazer reuniões na House. Quando eu vou na House, eles falaram, olha só, a gente tá agora, tem um modelo nosso novo, que a gente vai no prédio e entregamos pro prédio algumas soluções. Mercadinho, máquina de lavar e etc. Falta farmácia, etc. Você não sabe. Aí eu falei, vou fazer isso. E eu já tinha passado na RAP todos os caminhos, todas as áreas, restaurante, supermercado, farmácia, expansão. Já tinha um caminho ali eu já sabia do momento que você está na sua casa pedindo um McDonald's, eu sabia a hora que o cara fritou a batata, que chegou, qual o erro que deu. Você tem 7 anos no negócio ali, você fica decorado. Aí eu falei, vou fazer isso da Box Farm. Então, foi isso com a ideia. E aí o capital foi buscar investimento? Capital, eu peguei um pré-seed, captei um investidor, tem um family office esse investidor, e aí eu montei, fui de 20 a 100. Aí agora eu tenho rodada de novo. Bacana. E aí hoje você está presente em quais capitais? Quantas Hoje bases? a gente tem 100 lojas e a gente está no Grande São Paulo inteira. A ideia agora é a gente fazer do Campinas e também Praia Grande. E acabando a rodada, a gente está em finais dela, a gente já começa a fazer Rio, BH, etc. E aí é dúvida, vocês abastecem isso? É modelo de franquia? É o modelo tudo loja própria? A gente própria? tá lançando franquia agora, onde que, como é importante falar, o mercado farmacêutico tem várias peculiaridades. Então hoje a gente tem uma farmácia física que lá a gente faz a triagem e toda a gestão, nota de sair, somos nós. Então quando a franquia, quando a gente vende, a gente chama de sócio operador. Porque não é praticamente franquia. Porque a gente opera, a gente compra o remédio, etc. Ele é mais um modelo que ele é sócio, ele é um olho nosso lá e a gente faz essa gestão toda para ele. E como é a cadeia de logística desse processo? Hoje a gente faz reposição uma vez por semana e a gente é baseado num processo onde que o sistema nosso indica o que vendeu para a gente fazer a reposição. Você entendeu o que está faltando para repor? Isso, basicamente. E tudo próprio ou terceirizado? Tudo próprio. Bacana. Porque condomínio, a gente precisa de segurança. Quem está entrando, está saindo. Uma rotação muito grave. Se a gente mantém o mesmo, no caso, o mesmo carro, já está cadastrado numa porrada de condomínio, então eles Isso, já e tem também a pessoa entender. Hoje, para o nosso repositor, ele tem que olhar o produto, tem câmera, tem termômetro.
para chegar a uma farmácia, né? Tem limpeza, não é um produto chega e repõe, chega e repõe. E aí tem toda a questão de Anvisa, né? Tem toda a essa parte. vigilância. Hoje a gente tem uma câmera ao vivo com farmacêutico. Então, por exemplo, tem na máquina ao lado, se você quiser comprar online com a gente, é possível pelo WhatsApp, aí tem uma assistente virtual via IA, que ela te direciona, e se você quiser falar com o farmacêutico, ela também ela dá um sinal pra gente, o farmacêutico remoto nosso atende, e ao vivo, por câmera, vídeo e voz, ele fala. Nossa câmera, ela tem E os vídeo. produtos, em tese, são produtos de forma... sem prescrição, sem os chamados prescrição. OTC. OTC, que tem até uma lei que permite isso, aí a gente trabalha com OTC. Então, eu trabalho 4 linhas: OTC, perfumaria. A última eu vou trabalhar de penúltimo, eletrônicos. Se for as farmácias americanas, quem foi, CVS ou Walgreens, todas, quando você vai no checkout, na hora de você ir embora, cabo de iPhone, cabo de Android, cabo de notebook, essa linha toda a gente tem. Carregador, pilha. Eu já vou comprar meu Dorflex, por que não... Comprar pilha aqui. Total. pilha, Eu uma vi isso no paradinha. mercado americano lá e falei, vou colocar. E a gente tem uma linha de academia, pré-treino, pós-treino, etc. Conveniência. E como é a abordagem só para entrando aqui na reta final, a abordagem de venda disso para os condomínios? Hoje, os condomínios que nos procuram mais, a gente tem uma regra, condomínio tem que ter um certo volume para a gente colocar, mas hoje a demanda é maior dos condomínios. Então, basicamente, é o ticket médio de quem mora os bairros? Não, a gente pega o volume de pessoas. Quantidade de pessoas. no Agora, caso, né? isso é super legal de falar. A gente não foca em classe social ou ticket médio. Por quê? Eu tenho um bairro muito afastado da Grande São Paulo, classe D, e eu vendo muito lá porque não tem farmácia. Imagina pro... Escassez ali, né? Não, pro cara aí, ou ele vai esperar um ônibus que demora 1h30, tipo, de noite num passo perigoso, Exato. ou ele vai pegar um Uber que vai gastar 15, 20 reais. É melhor ele comprar comigo. E a gente, além disso, eu tenho telemedicina. Então, por R$35 tem telemedicina, a gente faz e entrega o remédio também. E eu faço online. Online eu tenho 15 mil, na minha máquina eu tenho 120 SKUs. Online eu tenho 115 mil SKUs. Que aí eu uso várias farmácias parceiras. Então, se quiser fracionado, manipulado, em um lugar só pro Aí você WhatsApp. usa seu canal de rede para fazer A ideia minha, total, hoje é quem compra offline comigo, compra online. É o ecossistema igual o Pet Love, ele quer tudo na interagindo. Tudo interagindo. E aí, aqui pro final, João, Sim, a gente tem aquela pergunta: claro. como você hoje se vê, né, com toda essa trajetória, podendo falar com o seu eu do passado? Se você pudesse... A dica. Ter uma dica para você mesmo, tipo assim, valeu a pena todos esses aprendizados? Desde a O Atlética que até você agora. mudaria? O que você você mudaria? falaria pro João lá da Atlética? Eu acho que tem 2 pontos assim que são chaves. Primeiro, eu vi uma frase uma vez do Kaká que ele falou assim, eu acho que mudou minha vida. Eu tinha muito, quando eu errava, eu ficava triste, puto que eu errei. O Kaká, ele falou assim, se ele treinou, ele até dá um aspecto da Copa, aquela Copa que o time tinha um quadrado mágico, Adriano, Ronaldinho, Kaká e etc. Ele falou assim, cara, quando eu perco, que eu treinei, fiz meu máximo, e todo mundo aqui sabe quando você fez o máximo, eu não fico triste. E se eu fiz meu máximo, não tem problema de eu perder. Por exemplo, vamos dizer que amanhã eu tenho uma negociação com um fundo. Cara, eu fiz meu máximo, trouxe toda a minha planilha, tá tudo certinho, eu fiz todos os pontos que o cara pediu. Se eu não fechei, eu não tenho problema nenhum. E antigamente eu arrependia muito, mas ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião super importante cara, eu vou fechar com, sei lá, um patrocinador para mídia, nas minhas máquinas tem mídia. E eu fiz tudo que podia ser feito, eu tô tranquilo. Aí eu até trabalhei minha mente para no dia de amanhã cara, você sabe que você vai ficar triste se você perder. Então, pratico ao máximo para não errar. E o segundo ponto eu fui um cara que, nessa ligação de faculdade, etc., eu curti muito a noite. Mesmo trabalhando, tive alta intensidade de trabalho, mas me perdi muita coisa por causa da noite. Depois que eu consegui largar a noite, minha velocidade, eu ganhei muita velocidade. Sincero, cara, eu era um cara fui sempre, todo mundo, quem me conhece, assim, sempre fui muito ligado à noite. E daí eu perdi muito aprendizado, mas eu perdia muito tempo, tipo cara, você acorda mal, etc. Isso Tu perde amanhã, né? Perde amanhã, cara. Não existe essa fórmula mágica que o cara fala, não, eu consigo. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô de pé bem. E depois você consegue equilibrar isso. Tem o prazer de chegar, que a galera chega, tipo, tem o prazer de você chegar, cara, se eu tô bem a semana toda, na sexta eu vou curtir, no sábado eu vou curtir. Eu achava que você era um super-homem, então isso prejudicou. Eu podia ter alcançado resultados melhores, acho que isso é o único arrependimento que eu tenho. Boa. E aí, dentro desse cenário, só para finalizar, então, hoje você se vê qual o futuro aí da Box?
Cara, o nosso foco hoje é chegar em 3 mil máquinas e tanto tá atendendo nas 27 capitais. Então, isso é o foco. Não. Boa. Cara, deixa tuas redes sociais, aquela câmera lá. Quem quiser trabalhar contigo aí... Exatamente. Eu vou deixar, pra mim, eu sempre fui aberto e-mail, telefone, etc. Fica tranquilo. Meu e-mail é joão@boxfarma, boxfarma, BOXFRMA, boxfarma.co, CO mesmo, não é... Meu Instagram é joão.vitorbastos, é aberto. LinkedIn também, João Vitor Bastos, Farma. Eu falo full time ali, pode me mandar mensagem. Eu deixo responder. Eu tenho um toque com o WhatsApp. Todo o pessoal que trabalha comigo sabe, não deixa responder ninguém no WhatsApp. Pode mandar mensagem, ligar. E eu achei até um ponto. A galera hoje em dia tem medo do telefone. Pode me ligar, eu atendo, não tô de boa com isso. Simplicidade é que faz o mundo acontecer. João, a gente está indo aqui pro final, vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? Do que a gente tem aqui que está acontecendo. Parafernália, que é um dos nossos parceiros desde o início, né? Ajuda a gente nos desafios, né? De quem precisa ter um software house. A gente que empreende sabe o quanto é difícil ter CTOs, né? O investimento é alto, né, mano? É muito alto. Cara, e até eu fazendo mexão, eu usei um por fora para criar minha IA para segurar até a rodada, jogando transparente aqui. Valeu a pena, tá? Porque tinha uma lenda assim, se não tiver um CTO... Cara, minha IA hoje ela me segura, tem um mano ali por trás, jogo carta na mesa aqui. Funciona assim, vale a pena. Hoje eu tô assim, vendendo tá vendo, online, gente? Nem era combinado. E aí a gente tem o Carteira Mil, para quem não conhece, é a nossa empresa, né? Focada em impacto social e sustentabilidade. Estamos presentes também em todo o Brasil, fazendo toda a parte de envios, né? Para grandes empresas. E estamos agora desenvolvendo, né, Pedrinho? Nossa IA também, né? Desenvolvendo toda essa parte de entrega, ajudando todos os nossos clientes. E que fez a gente estar aqui, né? Para gostar de estar aqui com a gente aqui, o pessoal da Multistúdio, agradecer a Multistúdios. Porque assim, vocês não conseguem ver, tá? Mas a gente tá aqui no meio da praça de alimentação, toda hora alguém passa, dá um sorrisinho, dá um tchau. Isso é maneiro pra caramba. Então o estúdio aqui é irado. É equipamento muito cara, bacana. é mais forte que de TV. Não é? Não, o equipamento aqui é bizarro. O equipamento é maneiro demais, tá? Venha ser entrevistado. João, vamos chamar, né? Venha ser entrevistado por nós, né? É profissional mesmo. Agora tem a Viva que ajuda a gente também na parte de comunicação, fazendo toda a parte, né, dos bastidores aqui do nosso podcast. E por fim, agradecer nosso tempo aqui, do João também de estar aqui no Web Summit, né? Todo o momento aqui do Web Summit, né? A gente sabe na correria de todos os empreendedores, a gente veio de lá agora também, você também estava lá também. Então, é onde tudo acontece quando a gente se propõe a estar conversando, trazendo. Então, esse espaço aqui é para todo mundo que precisa ter aquele up, entender que, cara, empreender, de fato, é você sair da sua inércia. Quer dizer, cara, eu preciso caminhar, preciso me conectar com pessoas. Se desafiar. Se desafiar e não ter medo do fracasso, né? Fracasso por fracasso, todo mundo já tá querendo tem. fazer. Eu não já tenho, pô. O fracasso já foi, pô. É isso. Vamos em busca do sucesso. É isso. Vida longa é a box, Valeu. gera muito emprego, gera muitos negócios positivos aí pro nosso Brasil. E precisando do Carteiro Amigo, tamo aí. Tamo aí, exato. Fechado. Valeu, pessoal. Abraço, gente. Até o próximo Papo de Corre. Abraço.